Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Tá não. Que porcaria. Você gostou? Não, não gostei não. Claro que não. Quem gostou? Ninguém gostou. O cara que falar que gostou é anti-Vasco. Eu acho que o resultado em si não é dos piores. Peraí. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha e no final comente aí, ó. Eu fiz um negócio com ele ouviu o jogo e depois viu os melhores momentos. Não, eu vi os melhores momentos, não, você viu os piores momentos. Não foi? Então, manda rodar a vinheta. Manando, roda a vinheta aí e senta o dedo no canal do cara aqui, hein? Vamos lá, minha gente. Tá aqui meu querido sócio majoritário do canal, nosso Del Aranha. Porra, sou sócio majoritário e não chove na minha horta, porra. É melhor ser minoritário. Eu faz me rir, o papel numerado, então, a famosa bufunfa. Você prefere ser chamado de convidado? É melhor ser convidado. Mas que desgraça de convidado é esse que não come nada aqui, cara? Eu vou pagar o seu lanche. Porra, vai pagar um sanduba para mim? Então, porra. Você come sanduba? Pô, malandro, porra, vou te falar um negócio. A Maré tá tão brava, velho, tão brava, que um amigo meu me convidou para almoçar. Eu peguei, virei e falei assim, parceiro, eu aceito. Mas será que você podia me dar minha parte em dinheiro, cara? É verdade. Malandro, é para tu ver como é que a Maré tá. Tá parecendo muito com o time do Vasco, cara. Então, vamos lá, então. Você estava vindo de casa para Tupi, para trabalhar no jogo do Flamengo. Ficou ouvindo o Gerson Canhotinha, o Penidaço dando aquele recado, né, o Gabriel Andresso, o Marcos Vinícius, e o Gerson Canhotinha não gostou. E quando você chegou aqui, você pegou o celular e foi ver o que o pessoal chama de melhores momentos. E aí? Bom, que na verdade também esses melhores momentos às vezes não é o jogo real, né? Mas na verdade eu assisti o jogo ouvindo a Rádio Tupi, na transmissão do Penido, nos brilhantes comentários do nosso Gerson Canhotinha de hoje, precisos, né? Que dá uma aula de tática, né? E aí o que acontece? Você assimila isso. Então eu estou fazendo esse comentário aqui, não é em cima desse jogo. A gente pode falar sobre o Vasco, porque isso aí, o retrato desse jogo hoje é o retrato do Vasco nos últimos tempos, não é? Salvo um joguinho ou outro que sai do contexto, mas o Vasco não tem um elenco adequado para se jogar uma competição, não é? Eu vejo, por exemplo, a carência de jogadores de velocidade, carência de jogadores de meio campo. O Vasco, num elenco de 33 jogadores, não tem um jogador veloz e só tem 2 armadores. Um é o Paê, limitadíssimo, né? Já quase indo embora do Vasco, e o Felipe Coutinho, que se arrasta. Então eu te pergunto, Hélio, se o Vasco tem um atacante que fora da área é um peixe fora d'água. O Verratti não sabe dominar uma bola, ele não sabe dar um passe. O Verratti é um lutador, é um finalizador, um jogador que principalmente com a cabeça, não é nem com os pés. Então, se ele é um jogador de cabeceios, não adianta você cruzar a bola para ele de frente. As bolas, no mínimo, para o Verratti ter algum tipo de chance, são bolas laterais. E, para isso, tem que partir mais pelo lateral de um lado, e assim como a maioria dos cruzamentos do gol do Vasco, para o Verratti dentro da área, são do Piton. Porque o Paulo Henrique, o titular da posição, é um cavalo. Fisicamente, é um jogador talvez dos melhores que tem aí no momento, mas com muitas dificuldades na hora de cruzar uma bola, não é? Então, isso aí passa por treinamentos, repetições, e às vezes o jogador tem que ter paciência, e às vezes não tem. Eu não estou dizendo que o Paulo Henrique é um pereba, muito pelo contrário, é um dos melhores jogadores que o Vasco tem. Verdade. Então, o que a gente sabe do Vasco? Um excelente goleiro, o Léo Jardim, um finalizador da melhor qualidade, que é o Verratti, dentro da área, repito, fora da área, o Verratti é uma piada, a não ser em faltas laterais e escanteios defensivos, que aí ele volta para fazer uma espécie de um zagueiro,
para tirar a bola. Agora eu te pergunto, qual a jogada de contra-ataque? Qual a jogada de velocidade, por exemplo, que o Verratti pode participar? Não, jogador pesado, já veterano. E no elenco do Vasco? Ainda bem que veio o menino Nuno Moreira, que é um jogador de boa qualidade, habilidoso, mas que ainda carece de um melhor entrosamento no time do Vasco. E o meio-campo? Cadê o meio-campo do Vasco? Não arma nada. Então fica difícil, Hélio, um elenco muito mal montado, limitadíssimo, e que vai ficar essa rotatividade, entra técnico, sai técnico. Aí eu te pergunto, é o Fernando Diniz, o cara indicado para vir com essa filosofia dele de toquinhos de bola, com esses jogadores que o Vasco tem no sistema defensivo? Sair jogando lá. Pelo amor de Deus, vai matar o torcedor do Vasco. Os poucos que ainda conseguem resistir a essa desgraça, vai morrer tudo do coração. Vai diminuir muito a torcida do Vasco, que já vem diminuindo ao longo dos anos, apesar de continuar ainda sendo uma torcida gigantesca, porque sempre teve milhões e milhões de torcedores. Mas, com esse time aí, Wellington, não preciso nem ter visto o jogo hoje. Por quê? Esse é o retrato, infelizmente, de alguns anos e anos e anos e anos, que é uma repetição. Vários rebaixamentos, entra uma SAF que foi uma desgraça na história do Vasco, e pior do que isso, troca técnico, entra técnico, e o time continua uma porcaria. Esse é que é o detalhe. Eu digo porcaria, não é no sentido de ser o pior time do campeonato, mas também não é o 8º melhor elenco do campeonato. Isso é conversa do Pedrinho, isso é conversa para boi dormir. É um time pura e simplesmente para não ser rebaixado. Mais do que isso, tem chance? Tem. E brigar em torneios. No meio da tabela. Ele tem torneios. Ele tem chance, uma Copa do Brasil. Vamos lembrar que 2 anos atrás o Vasco, se não fosse aquele gol do Hulk, acertar uma pancada lá na gaveta, o Vasco ia ido para a final, ganhando todos os jogos no pênalti. Isso é um torneio. Agora, um campeonato brasileiro, que é de ida e volta, 38 jogos, é campeonato de times regulares, de grande elenco, é um campeonato a longo prazo. E aí o Vasco não tem time para ganhar porcaria nenhuma. Pode ganhar, repito, torneios. Copa do Brasil, Sul-Americana, isso pode. Agora, Campeonato Brasileiro é do meio da tabela para baixo, meu filho. A gente tem que ser realista com não, o torcedor. Eu venho aqui para passar pano, contar ficar jogando conversa para boi dormir e está enganando você, meu parceiro. Como diz o Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro conta história. Porra, malandro, eu não estou aqui para contar história para vocês. Eu sempre fui assim. Autêntico. Vem cá, vocês acham que eu fico feliz cornetando o Vasco? Vocês acham que eu fico feliz desses áudios meus aí, ao longo dos anos, em que eu dizia que quem vai dar uma camisa para uma criança, para um filho, quem vai ser Vasco nessa circunstância? Como é que você vai dar uma camisa para um filho para uma escola, cara? Não é isso? O moleque vai ser sacaneado. E hoje isso é bullying. Na minha época até podia sacanear para cacete, hoje já nem pode mais. Né? É verdade. Então, essa história de um gigante que continua sendo um gigante na sua história, porque a história não vai perecer nunca. O Vasco é imortal, mas o time do Vasco, o elenco de jogadores do futebol do Vasco, ao longo dos últimos, vamos botar aí por baixo, uns 15 anos, só vem maltratando o que ele tem de melhor. Sabe o que o Vasco tem de melhor? São os seus torcedores. Isso sim é um patrimônio que poucos têm. Uma legião de torcedores tão bacana, tão fiéis e com um número acentuado, aproximadamente 20 milhões de torcedores. Isso não é para qualquer um, parceiro. Vem cá, para a gente terminar, eu te peguei elogiando o gol do Nuno. Não, mas um gol de qualidade. Isso me lembra muito 2 gols agora recentes. O gol do Cebolinha, o primeiro gol diante do Corinthians, e o gol do Queno, diante do Aparecidense. Gols com consciência, sem querer dar o maior chute do planeta, chute colocado em direção ao gol, tirando do goleiro. Eu já havia elogiado, aliás, do time do Vasco, é o Léo Jardim, é o Verratti dentro da área, é o Nuno Moreira, às vezes o Paulo Henrique, e um ou outro jogador em determinados momentos. Que é a coisa mais gostosa do mundo, é você procurar e elogiar os jogadores. É mais fácil. Porque é mais gostoso, te gratifica.
Você só ficar criticando, cornetando, não faz bem para a gente. Tem torcedor que fica chateado com a gente. Quem né? fica chateado com a gente. Então, aqueles que ficam chateados com a gente, me desculpa. Mas eu não estou fazendo isso para diminuir a grandeza de uma instituição que eu amo, que eu respeito, sou muito grato. Eu sou campeão brasileiro pelo Vasco. Só isso? Só isso. O primeiro título conquistado. Tá bom. Eu só joguei parte do campeonato porque eu fui para Portugal. Mas Pérez veio para... Mas eu joguei, cara. Sou campeão brasileiro de 74. O primeiro que o Vasco ganhou na sua história. Então, eu tenho amor e gratidão ao Clube de Regata Vasco da Gama e a você, torcedor do Vasco, que sempre me tratou com todo carinho e com todo respeito, apesar de saber que nem todos gostam de mim. Mas eu quero que se dane. Quem não gosta de mim, que porra. Né? Mas nem Jesus Cristo, nenhum. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem não gosta de mim, não tem problema não. Só porque agora eu estou mais feinho, mas eu já fui bonitinho. Com aquele Black Power. Porra, malandro, agora eu sou careca. Agora sou careca, mas tem o seguinte, Wellington, eu sou um careca gastoso. Que delícia. Gente, fala em gastosão, a renda foi de R$ 576.380, 7.498 pagantes, e o jogo de volta é na terça-feira, dia 20 de maio, às 19 horas, em São Januário. Só um detalhe, Wellington. Deixa eu fazer uma fofoca, que você não... Eu vi o Canhota falando para a Cari que quem vai fazer esse jogo em São Januário é você. O seguinte, cara, vamos falar. O Canhota pode. O Canhota, o Gerson, o Canhotinho de Ouro, pode tudo. Tem licença poética. Tem poética, tem tudo. Ele é o campeão mundial da maior seleção brasileira de todos os tempos e ele foi o craque da final. E nós somos apaixonados E somos apaixonados pela figura maravilhosa que ele é. Não vamos falar do Gerson como jogador de futebol, não. Estou falando como ser humano. Se vocês souberem da história do Gerson, o que ele pratica até hoje, o coração que ele tem cuidando de milhares de crianças, pô, esse é o Gerson, o Canhotinho do Ouro, que a gente adora. Agora tem o seguinte, se eu tiver que fazer esse jogo do Vasco, eu vou fazer com toda a isenção. Só que tem o seguinte, como resultado, o jogo de hoje não foi o pior. Perfeito. O Operário, para quem não sabe, é o atual campeão. É o atual campeão. Tudo bem. O jogo na casa do adversário. É um jogo de ida e de volta, um jogo de 180 minutos. Um empate não é um desastre. O que não é boa é a atuação. O que preocupa a gente é a atuação. Isso. Mas o Vasco tem tudo para passar de fase e é até favorito. Por quê? Porque joga em São Januário. Em São Januário, o Vasco joga com 12. Porque tem os torcedores que vão estar lá. Pelo menos 19 a 20 mil pessoas que cabe São Januário vai estar lá de torcedor do Vasco. Porque o Vasco hoje, mesmo com o time que tem, com o futebol que tem jogado, ele se torna muito pequeno o estádio para a legião e os milhões de torcedores que o Vasco tem. Essa que é a pura verdade, meu parceiro. Gente, deixa o seu comentário aí. Você concorda com o Bé? Se não concordar também, pode cornetar. Corneta ele aí. Não, não, ele não pipoca, não. Mas eu concordo com tudo que ele falou. Porque... Porra, se tu também não concordar, não vem mais aqui no canal, porra. Até para não perder meu convidado sócio majoritário. Porra. Eu tenho que falar isso na frente dele, senão ele não volta. Tô brincando. Não, mas ele meteu o dedão na ferida, gente. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. E aí, fazer o quê, Wellington? Comente aí. Deixa, a opinião é sua. Depois da do Dé, a opinião é sua. Claro. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Não paga nada. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se inscreva, por favor, se inscreva. Mais de 60% das pessoas que veem os vídeos, elas não são inscritas. E não paga nada, é só se inscrever aí, Wellington Campos FC. Mete o dedo aonde? Mete o dedo no canal do Wellington. Sabe por quê, gente? Ele adora. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que tolerar isso aqui. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Dé, o Aranha, o cara que tem a manha, e esse simples repórter mortal Wellington Campos.